Olá, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes. Para isso, nós vamos analisar um pouco essa representação geométrica das três frações: 3/4, 6/8 e 9/12. Então, observe que a primeira figura é um retângulo que está dividido em 4 partes e dela foram pintadas 3. Então, o denominador indica em quantas partes foi dividido o inteiro, e o numerador da fração representa a quantidade de partes que foram pintadas ou consideradas do inteiro. No caso, foram pintadas 3 partes. No segundo desenho, nós temos o mesmo retângulo, agora ele está dividido em 8 partes. Então, o denominador 8. Foram pintadas 6 partes. Então, a parte colorida representa 6/8 dessa figura. No terceiro desenho, nós temos o mesmo retângulo, agora dividido em 12 partes. E foram pintadas 9. Então, essa fração 9/12 representa a parte colorida do retângulo inteiro. Então, aí nós temos a demonstração de frações equivalentes. Nós temos a primeira fração 3/4. E no segundo desenho, ela tem a quantidade de partes dela dobra. Tinha 4 partes, no segundo desenho agora ela tem 8 partes, porque foi multiplicado por 2. Multiplica o numerador e também multiplica o denominador. 3 vezes 2, 6, e 4 vezes 2, 8. Temos 6/8. 6/8, primeira fração. No terceiro desenho, também a fração 3/4, o que foi que aconteceu? Ela triplicou, dividido em 4 partes, e agora está dividida em 12. Triplicou. Então, multiplicou o numerador e o denominador por 3 agora. E aí, o que nós encontramos? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Encontramos a fração equivalente a 9/12. 9/12. Então, a fração 3/4 é igual à fração 6/8, é igual à fração 9/12. Representa a mesma quantidade do inteiro, a mesma parte do inteiro. Então, as frações 3/4, 6/8 e 9/12 são equivalentes. Duas ou mais frações são equivalentes quando elas representam a mesma porção do inteiro, do todo. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos um retângulo dividido em 6 partes, é o denominador. Foram pintadas 3 dessas partes. Então, a parte colorida representa 3/6 da figura. No segundo desenho, o retângulo foi dividido em 4 partes e foram pintadas 2. Então, a parte colorida representa 2/4 da figura. No terceiro exemplo, o retângulo foi dividido em 2 partes e foi pintada 1 parte. Então, a parte colorida dessa figura representa 1/2, 1 parte das 2. Então, a fração 3/6 equivale à fração 2/4, que equivale à fração 1/2. Como o numerador e o denominador foi dividido pelo mesmo número. O número que divide 6 e também divide 3 é 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2.
Então, a fração 3/6 é equivalente à fração 1/2. 1/2. A fração 2/4, que é o do segundo exemplo, 2/4, 2/4, representa que fração equivalente? O número que divide 2 e também divide 4, esse número é 2. 2. Então, nós temos 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Então, as frações 3/6 é igual à fração 2/4, que é igual à fração 1/2. Elas representam a mesma parte do inteiro. Observe nos desenhos. Então, as frações 3/6, 2/4 e 1/2 são frações equivalentes. Então, quando multiplicamos ou dividimos uma fração por um mesmo número diferente de zero, encontramos sempre uma fração equivalente à fração dada. Agora vamos responder duas questões sobre frações equivalentes, que nós encontramos de que forma? Multiplicando o numerador e o denominador da fração por um mesmo número ou dividindo o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número. Então, vamos para a questão que diz o seguinte: escreva uma fração equivalente a 5 nonos que tenha denominador 27. Então, ele quer saber, a fração 5 nonos tem que ser igual a uma outra fração, mas que tenha um denominador igual a 27. Denominador é a parte de baixo. Então, se a fração inicial era 5 nonos, o denominador 9, para se tornar 27, ela aumentou. Se aumentou, o denominador aumentou, eu multipliquei. Então, vou procurar lá na tabuada. Que número multiplicado por 9 dá igual a 27? Esse número é 3. 9 vezes 3, 27. Se multipliquei o denominador por 3, o numerador também. E 5 vezes 3, 15. Então, a fração procurada é 15/27. 15, 20, 27 avos. Letra A. Na letra B, escreva uma fração equivalente a 11 terços que tenha numerador igual a 44. Então, nós temos a fração inicial é 11 terços, equivalente a uma outra fração de numerador 44. O numerador é a parte de cima da fração. Pronto. A fração inicial tinha um numerador menor e se tornou maior. Então, multiplicou. Multiplicou por quanto? Que número multiplicado por 11 dá 44? Esse número é 4. Denominador também multiplicado por 4. 3 vezes 4, 12. Então, qual é a fração procurada? 44 dozeavos. 44 dozeavos. Escreva uma fração equivalente a 5 oitavos que tenha denominador 16. Então, a fração inicial 5 oitavos de denominador 16. Denominador 16. Aumentou. Então, multipliquei. Que número multiplicado por 8 dá igual a 16? 2.
Então, multiplico também o numerador por 2. 5 vezes 2, 10. Que fração? 10, 16 avos. A 2, olha o que diz, usando a equivalência de frações, diga qual número deve ser colocado no lugar de x em cada caso. Então, no lugar de x aqui, partindo de frações equivalentes, eu troco esse x por qual número? Pronto. A fração inicial é 3/8. Denominador, 32. No lugar de x, eu troco por qual número o meu x? Então, se o denominador era 8 e se tornou 32, multiplicou por 4. Porque 4 vezes 8, 32. O numerador também vou multiplicar por 4. 3 vezes 4, 12. Então, nessa questão, x é igual a 12. Troco por 12. No exemplo B, 15/18 tem que ser igual a 5 sobre qual denominador? Pronto, a fração inicial é 15/18. Observe que o numerador de 15 passou para 5. De 15 passou para 5. Aqui, de 8 passou para 32, então multiplicou. Ficou maior, multiplicou. E de 15 passar para 5 é porque ficou um valor menor, então dividiu. Que número divide exatamente o número 15 para dar um resultado igual a 5? Então, esse número é 3. 15 dividido por 3 e o denominador 18 também dividido por 3. 18 dividido por 3 dá 6. Então, no exemplo B, o meu x eu troco por quem? Por 6. E a fração é 5/6 na letra B e 12/32 na letra A. Certo, gente? Muito obrigada. Dá um like nos nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, assista os vídeos até o final. Obrigada!